Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Deck 4. E hoje eu vou conversar com um cara alto padrão, um convidado que, se tem alguém nesse país que entende da indústria dos cruzeiros, é o Daniel Capella, meu convidado de hoje, idealizador do portal World Cruise. Daniel, conta pra mim como é que nasceu a ideia desse portal que virou referência em notícias de navios de cruzeiros no país todo. Primeiro, obrigado, Fabrício, é muito gentil com o meu trabalho. Então, eu sou novo ainda, né? Eu tive essa ideia quando eu era criança, na verdade, era como se fosse um hobby para mim. Eu cresci aqui em Santos, né? E naquela época, quando eu era pequeno, o mercado dos cruzeiros estava começando. Até não sei se eu já estava embarcando. Provavelmente, eu embarquei em 2000 a primeira vez. Então, por aí. 1999 para 2000. Então, você lembra que era uma febre aqui, né? Era. Era jornal cobrindo as escalas e tudo. E aí eu ia sempre na ponta da praia, né? Ver os navios entrando, ver Você os tinha navios quantos saindo. anos? Olha, em 2000 eu tinha 5 para 6. Jura? É que a minha avó, minha tia me levavam sempre. Fim de semana era passeio, né? E aí, quando eu fiz 14, 2009, eu resolvi fazer o site. Ou seja, com 5 anos nasceu essa paixão pelos navios. É, por aí. Você lembra do Splendor? Quando o Splendor veio, foi uma febre muito grande. Lembro. E aquilo ficava no meu imaginário. Eu lembro na escola de desenhar o Splendor. E aí eu descobri que tinha uma garota da sala que tinha viajado nele. E aí eu ficava o dia inteiro atrás dela, e sonhando com o dia que eu fosse embarcar mesmo. E aí, com 14 anos de idade... Hoje você está com? 26. Com 14 anos de idade, você já sabia que você queria viver... conectado a isso, falar sobre isso. A ideia do site já veio aos 14 anos? Surgiu como um hobby, né? Porque eu tirava as fotos. Então eu comecei a pensar o que eu vou fazer com essas fotos, né? Eu quero compartilhar com o pessoal. E aí, à época, tinha as comunidades do Orkut muito fortes, né? Sim. E aí eu conheci um pessoal legal lá que me incentivou a fazer. E acabei fazendo. É fácil, né? Com a internet é fácil. Eu peguei um servidor gratuito, um blogspot lá e fui indo. Aí, em 2017, eu realmente profissionalizei o site. Lancei um servidor melhor, um site propriamente dito, deixou de ser um blog, né? E estamos aí. Nessa época você já fazia faculdade de Sim, jornalismo? a gente começou, foi em 2015. Nós nos encontramos na faculdade em 2015. Então, é isso aí, né? Fizemos jornalismo juntos e você foi ali só para profissionalizar o que você já fazia com bastante excelência, porque você já tinha um reconhecimento no mercado, as próprias armadoras, né, te chancelam. Aí é você que está me dizendo. Né? Se uma empresa compartilha uma matéria tua, se a CLIA, que é a autoridade máxima que representa todas as companhias, compartilham o tempo inteiro as tuas publicações, é porque eles chancelam o teu trabalho, né? É coisa de paixão mesmo. Você não teve outro caminho? Você não trabalhou em outras coisas? Então, quando eu fiz o... Na verdade, eu cheguei a trabalhar, mas quando eu fiz o blog, eu ainda era como se fosse um hobby, uma coisa... Porque na época tinha um outro site mais antigo, acho que até o primeiro, assim, nesse padrão, que saiu do ar. E aí eu lembro que ele dizia que ia voltar em 3 meses. E aí passaram os 3 meses e o site não voltou. Aí eu ainda... quase criança, né? Eu fiquei irritado, fui lá tirar satisfação com ele. Como é que você me dá 3 meses de prazo para voltar e não volta? Aí ele ficou bravo, né? Mandou uma resposta atravessada e falou: se você quiser, é isso aí, conforme-se, né? O serviço é gratuito, eu ainda estou te fazendo um favor de deixar você acessar, né? Olha! E aí eu não me conformei, eu fui lá e resolvi fazer o meu. E aí, então, com o tempo, eu fui realmente gostando mais da área como um destino profissional, né? E aí decidi fazer jornalismo naquele ano para profissionalizar mesmo. E aí, enquanto você fazia a faculdade de jornalismo, que eu lembro que você viajava bastante, inclusive teve uma época que você foi para a Europa e tal. Os professores não gostavam. Não, nada. Mas a gente segurava as pontas lá, porque deu tudo certo no fim. Eles também entendiam que você já estava inserido nesse mercado, que você estava indo, você escreveu sempre muito bem, então já sabiam que era só uma necessidade de gerenciar ali aquelas ausências, porque tinha um motivo muito sério. O que eu dizia para eles, eu corro atrás depois, mas eu não vou deixar de fazer a viagem agora por conta do
Para onde o portal te levou já? De convite oficial, eu fui para o Caribe, para os Estados Unidos 2 vezes e para o Canadá. Tá. E basicamente o que você faz nesse portal? Qual é o objetivo, qual é a missão do portal? A gente faz notícia, né? Informar tudo sobre o mercado e, além disso, puxar um pouco para o lado do passageiro, falar sobre experiência, sobre destinos, fotos. Eu gosto bastante de trabalhar com foto. Vídeo nem tanto, mas galeria de imagens sobre o navio, sobre um destino. E, ultimamente, eu também convidei os colunistas agora, né? Até o Fabrício tem a coluna lá. E é isso aí, a gente vai falando sobre tudo relacionado ao mercado, puxando para o lado do Brasil, que é o que falta um pouco, né? Como é que foi para você essa pandemia de repente trabalhar e cobrir uma indústria tão agitada, com tantas perspectivas, com tanta novidade, de repente do dia para a noite acabaram as notícias ou tinham notícias? Como é que você se virou nesse período? Então, foi uma coisa meio assustadora, assim, quando a gente soube que os navios iam todos parar, a princípio, por 14 dias, né, 2 semanas, mas já estava claro que ia demorar mais. Mas eu vou te falar que foi o período que o site teve mais acesso recentemente, assim. Porque, ao mesmo tempo que era uma coisa ruim, era uma coisa inédita, né? E aí, com o tempo, começou a acontecer muita coisa. Você lembra aquele primeiro caso, antes da indústria parar, que o navio foi recusado por 5 países? Lembro. Então, aquilo é uma coisa... São coisas surreais que começaram a acontecer. E aquilo chamava atenção. Então, a gente tinha pauta, assim. Porque aí a Carnival começou a vender navio. E aí a gente começou a especular o que ia acontecer. E o pessoal está mais interessado, porque é uma situação diferente, né? Essa coisa dos navios aqui em Santos, que a gente teve por mais de um ano, os navios aqui fora de serviço. Eu acho que nunca um navio de cruzeiro moderno tinha ficado tanto tempo fora de serviço, né? Então você começa a desvendar até aspectos da operação que não ficam claros normalmente no dia a dia. O navio entrando e saindo do porto, por exemplo, uma vez por mês. Por que isso acontece, né? Quando você fala desses aspectos que são tão importantes realmente, você acredita, por exemplo, que isso faria diferença se um tripulante tivesse acesso a essa informação? Não simplesmente vou lá, vou fazer o trabalho da camareira, vou lá, né, aprendi, sei como é que faz, mas ok, beleza. E o outro lado, né? Porque a tua informação era uma informação muito mais institucionalizada, né? Como você mesmo disse, voltada para os passageiros, né? Mas o que o tripulante pode absorver de legal para o trabalho dele nas notícias do portal? Eu acho que é bem legal ele saber, porque não só ele vai entender o que está acontecendo, como ele vai poder passar para os outros. E a gente sabe que o passageiro sempre pergunta, né? Então ele pode prestar um serviço até melhor dessa forma, porque aí o passageiro pergunta e ele sabe o que dizer, ele não está especulando, não está passando uma coisa às vezes que não é nem o que está acontecendo. E além de tudo, acho que abre perspectiva para ele crescer, né? Porque se ele entende como o navio funciona, as possibilidades dele são maiores. Informação também nunca é demais. Além de tudo, sim. Né? Agora sim, você que vive isso, respira isso, é impressionante a maneira como você se dedica ao portal e a essa, pra gente ficar nítido que é uma grande paixão da sua vida. Quais são as perspectivas aí falando de navios que serão inaugurados? Quais são as perspectivas para os próximos anos? A indústria vinha num crescimento sem precedente, né? Você via até esses navios que foram aposentados agora, eles eram navios de 30 anos que estavam operando com as companhias que construíram eles. Porque não tinha por que mandar eles embora, porque existia muita demanda. Então você colocava qualquer navio, por mais antigo, menor que fosse, enchia ele. Agora, com a pandemia, as coisas estão mudando. Claro, esses navios acabaram indo embora, mas ainda assim, os navios que estavam encomendados antes vão entrar em operação. Então a gente vai ter a indústria continuando a crescer, vai demorar um pouco para ela recuperar o mesmo nível que ela estava antes, talvez uns 2, 3 anos, mas a tendência para o futuro é de crescimento. Você tem ideia, assim, você chegou a fazer alguma coisa, a receber alguma informação a respeito do quanto as companhias perderam nesse período? Assim, se o estrago foi grande? Porque pensar num navio de cruzeiro de, sei lá, 5 mil hóspedes parado por quase um ano, a gente sabe que não fica 100% parado. Sim.
né? Porque tem gente lá dentro, o navio tem que se locomover e tudo mais, navegar, né? Mas a gente sabe que as lojas ficam fechadas, enfim, o navio perde a sua vida. Não, ele está gerando prejuízo, não está gerando dinheiro, né? Então, quando o navio está parado, Daniel, o que acontece? Por exemplo, ele não está recebendo passageiro, mas ele está em funcionamento. Gasta o quê? Combustível? Sim, então você tem 3 fases de lay-up, né, que são o navio imobilizado. Você tem o hot, que é digamos, o quente, que ele está totalmente preparado para operar. Então, está todo mundo lá dentro, inclusive o pessoal da área de entretenimento, esperando os passageiros. O navio está pronto. Então, ele consome tudo normalmente. Aí você tem o warm, que é um meio termo. Aí você vai ter a equipe técnica de manutenção. Warm. De morno. Ah, ok. E nesse sentido, ele está pronto para operar, navegar, eu digo, não operar com passageiro, porque ele está sem equipe de hotel. Ele vai estar só com o pessoal do... técnico. E você tem o cold, que aí ele está totalmente parado. Você vai ter o pessoal, uma equipe de ponte e só. Mas ele não está nem pronto para ir de motor, claro. Mas ele não está nem pronto para operar. Ele vai ficar realmente parado num porto e esperando para passar por essa fase do warm e depois voltar para o hot. Legal. E aí, só que de qualquer modo, ele sempre vai ter então um custo alto para estar. Porque sempre tem que ter alguém a bordo. O navio nunca vai ficar fechado, vazio, desligado. Isso é inviável. E ele sempre vai ter que estar em algum lugar, né? Se você... E para estar em algum lugar... Como é que funciona? Eu acho que você sabe me dar essa informação. Quando um navio está parado, no Porto de Santos, por exemplo, qual é o custo do navio? Então, ele paga uma infinidade de taxas, né? Para entrar, ele tem que pagar praticagem. Para ficar atracado, ele tem que pagar uma taxa para o lugar que ele está atracado. Ele vai pagar taxa para a Capitania dos Portos. Ele vai Polícia Federal. Eu não sei te precisar aqui todas essas taxas, mas ele vai pagar coisa para cada. Não, mas só as que você já disse aí já são inúmeras, né? Quer dizer, se você é um tripulante e você já sabe que tem isso, talvez você entenda também, às vezes, que uma regra ou outra, um procedimento ou outro, às vezes não é muita apurrinhação da companhia. É porque existem também... Sim. Sempre tem essas trocas, né? Esse tomar lá da cá. Então, as pessoas reclamam, assim, os tripulantes, né? Eu tô falando, os tripulantes reclamam muito, assim, das exigências portuárias, porque em Santos não pode descer, porque o Concais isso, porque não sei o quê. Você tem a taxa do USPS Code, agora que eu lembrei também, que é justamente aqui, tem portos que tem portos que não tem, mas é para segurança, de fato. Um porto de carga como o de Santos, ele tem que ter essa garantia até para ele... Você falou, acho que 4. Repete, então, para mim, a taxa da praticagem... A de atracação. Que quando o navio está chegando, o prático embarca para poder atracar esse navio. E sabe que uma curiosidade é que o prático não assume o comando do navio, né? Ele só ajuda. Ele orienta, Ele conhece o porto, ele conhece as características do porto e aí ele vai informar aquele comandante disso e sugerir a manobra. Mas o comandante continua no comando. Então, se houver um acidente, a responsabilidade segue sendo do comandante. Que nem teve aqui da balsa, né? Agora. Foi, recentemente teve um acidente. O pessoal estava culpando a praticagem. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o prático não assumiu o comando. Isso não acontece. Isso é padrão? O prático não assume o comando. Ele orienta. No mundo inteiro. O prático não assume o leme. Até porque é uma responsabilidade muito grande, né? Ele não trabalha para aquela empresa para assumir o controle daquele navio. Ele está ali como um instrumento de auxílio mesmo. Poxa, que legal você falar disso, porque às vezes a gente está a bordo e a gente não tem ideia. Claro, eu, depois de 20 anos, acabei aprendendo um pouco sobre essas coisas, conforme a gente também vai conseguindo cargos diferenciados, mais próximos à gestão, à direção do navio, essas informações ficam mais presentes, ficam mais claras também para a gente. Mas, por exemplo, um menino que embarca como camareiro, como faxineiro, raramente ele vai ter essa informação se ele não for uma pessoa curiosa, né? Que bom, olha, já é um sinal de que entrar lá no portal World Cruises pode ajudar bastante você a entender um pouco mais a fundo como funciona
esse mundo, essa indústria dos cruzeiros marítimos. Então, e aí você estando lá dentro sabendo disso, você vai acabar demonstrando isso e acho que vai chamar atenção, né? Então, você imagina, na hora, sei lá, de um bate-papo com um hóspede, você poder falar dessas coisas, né? Porque às vezes a gente ouve muitas histórias dos tripulantes, né? Mas a gente nem sabe se o que eles estão falando é verdade, né? Então é legal eles terem acesso a essa informação, né? Mais técnica, essas informações que você disponibiliza lá no portal, porque isso vai fazer com que ele se torne um tripulante mais atrativo, né? Um tripulante que sabe conversar, né? Então faz parte desse trabalho também, esse relacionamento, né? Eu acho que a parte social ali principalmente de quem atende público, né? É importante, é a parte grande do trabalho. Assim. Você fez várias viagens de navio para fazer cobertura. A última vez que eu contei, eu estava com 30 e poucas. Só para cobertura ou... Não, no total. No total. 30 e poucas viagens, com 26 anos. Ainda mais de uma por ano. E aí me diz uma coisa. Você já teve algum olhar diferenciado para o atendimento, para o tripulante? Alguma coisa já te chamou a atenção nesses anos todos? Você consegue perceber as diferenças entre as companhias. E tem umas que se destacam, tem outras que, até pela natureza delas... eu quero saber qual é a que se destaca, por favor. Vamos lá. Olha, eu gostei muito da Pumantur na época. Pumantur que pertencia ao grupo Royal. E acho que a própria Royal Caribbean é diferente também. Eu viajei com a Celebrity uma vez e você percebe a diferença, assim. A gente então está falando de uma gestão americana. A gestão americana, sim. O que você viu que te chamou a atenção? Tem os dois lados. Os americanos, eles tendem a ser mais frios, né? Mais profissionais até, né? Que a gente aqui como brasileiro já olha assim meio torto, mas eles são mais profissionais, eles são mais, talvez, sérios, né? Mas eles têm muita atenção a detalhe, eles fazem tudo 100% como tem que ser feito, né? E num contexto em que você está esperando aquilo, você não precisa pedir por aquilo, faz a diferença, né? O detalhe é importante, né? A gentileza, esse tripulante está sempre atento, né? Para não deixar o passageiro pedir. Ele já vai e se antecipa. Dando um exemplo prático, né? Você chega na cabine, ela está montada de um jeito, você precisa dela de outro. Normalmente você pode pedir, eles fazem, não tem problema, não é um problema de forma alguma. Mas você chega numa companhia dessas, ele já te pergunta, você quer assim ou assim? E aí ele já faz por você, entendeu? Isso faz a diferença porque você está de férias, afinal de contas, né? Daniel, me conta um pouquinho. Você pegou aquele boom de quando nós tínhamos 20 navios vindo para o Brasil. Só que aí em 2008 a gente teve essa crise econômica mundial que não nos afetou em 2008, nos afetou um pouco mais adiante. Eu acho que até favoreceu a gente naquela época. É isso que eu quero saber. Como assim favoreceu? Porque a gente tinha Sabe que o mercado é muito volátil, né? E o navio que está aqui, ele pode estar em outro lugar também. E naquela época os navios não estavam dando o resultado esperado nos outros destinos. Então eles acabaram vindo para cá. E aqui eles até deram resultado. Eles poderiam ter ficado se a gente tivesse atrativos melhores do ponto de vista comercial, operacional. Acabaram indo embora depois, porque o mundo se recuperou também. E mesmo que a gente não tivesse mal, necessariamente, é aquela escolha entre lucro e mais lucro, né? E aí eles acabaram indo embora. Mas a gente continua com uma temporada boa, né? Em crescimento, inclusive. Mas o número de navios deu uma diminuída depois. Sim. Mas é que são navios maiores agora, né? Eu até fiz um trabalho agora com média de passageiros por navio. A gente veio de 2.000, mais ou menos, nessa época, para 3.500. Então, você pega um navio de hoje, é quase equivalente a 2 daquela época. Então, se a gente vai estar com 7, conta aí 14 de 2012, né, que foi o pico, 2011. Isso. Então, tá lá, 14 hoje de 2.000 passageiros, né, se a gente pegasse essa média, 20 naquela época. Então, estamos chegando lá. Então, a gente está se aproximando a uma média positiva, digamos assim. A gente está chegando na média de 10 anos atrás. Claro que a gente podia estar numa posição muito melhor. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente está crescendo, está voltando a ser o que era.
Isso reflete automaticamente no número de vagas ofertadas para quem quer trabalhar a bordo. Com certeza. Né? As perspectivas, eu não sei se você acompanhou, nos últimos dias a CLIA lançou um post, uma matéria, falando Trabalho, né? dos 35 mil novos postos de trabalho. Né? Ou seja, as perspectivas pós-pandemia são boas, né? Com certeza. E para o Brasil, que eu sei que você é ligado aí nas questões políticas, né? Sobre os nossos portos, as nossas operações. Quais são as perspectivas para o Brasil, Daniel? Olha, o governo lançou uns anos atrás, acho que 2019, né? Pouco antes da pandemia, um programa de crédito para a criação de novos destinos. Naquele momento esperava-se construir 20 novos portos para cruzeiros. Por enquanto a gente não tem nada concreto, acho que a pandemia atrasou um pouco também. Mas de qualquer forma a gente tem os portos que já existem fortes, inclusive terminais de cruzeiro sendo construídos em alguns deles. Né? Você tem Maceió, existe a perspectiva em Ilhéus também, e você tem o Concais sendo ampliado, o Pier Mauá também. Concais está sendo ampliado? Concais, ele, não sei se a obra começou propriamente, mas para renovar a concessão, ele se comprometeu a investir uma quantidade boa de dinheiro, não lembro quanto agora, mas na casa dos milhões, mais de 100 milhões, se não me engano. E ele vai ser ampliado, ele vai, sabe a parte do terminal de bagagem? Sim. Aquilo ali vai ser demolido e vai ser construído um novo prédio ali ligado ao antigo, inclusive. Eu não sei detalhes do projeto, mas eu sei que ele vai ser ampliado, vai ser melhorado. Bacana. Tomara que o acesso também seja modificado, né? Porque aquela linha do trem, acessar o terminal é bem complicado. Você sabe que o projeto original da perimetral parece que tinha uma passagem de nível ali para evitar aquilo, mas no fim acabou não sendo executado, não sei bem porquê. E aí, Daniel... E aqui em Santos, né, a gente tem o novo PDZ do Porto, só para completar, ele prevê um terminal de cruzeiros no Valongo também. Então, nos próximos anos, pode ser que a gente ganhe um segundo terminal de cruzeiros. Né? Próximos anos, quanto? Você tem uma ideia? Não dá para precisar porque não existe um projeto factível. Tá. A Codesp, né, a Santos Port Authority, agora ela dedicou aquela área a terminais de cruzeiros. E aí vai depender de como começar um processo de licitação, de achar interessados e tudo mais. E tem que resolver o gargalo com o Concais também. Quem sabe a MSC não se interessa, porque vão inaugurar um terminal incrível agora em Miami, né? Então... Não, e inaugurou agora em Barcelona também. Inaugurou em Barcelona também. Bom, a MSC já mostrou interesse no passado, né? Pois é. Por isso que eu lembrei agora. Quem sabe ali, e aquela área do Valongo é bem bacana, sim, né? Eu fico imaginando o pessoal em trânsito ali, imagina descer já no centro turístico da cidade, né? Nossa, seria incrível, seria realmente incrível. E aí, o que eu queria perguntar para você? Você já foi lá naquele pier de Balneário Camboriú? No novo, não. Mas eu já estive em Balneário Camboriú antes dos cruzeiros. Tá. Porque existem projetos de replicar aquilo em outros lugares do Brasil. Né? As cidades ficaram enlouquecidas com aquilo. Né? Pô, se o cara conseguiu fazer lá, por que não faço aqui na minha cidade? Sei lá. É um projeto, parecia impossível, futurístico, e realmente a coisa saiu, né? É porque aquilo ali, assim, na teoria, não é difícil. Você precisa de um pier relativamente grande para o tender atracar, né? O tender é o barquinho. E você precisa da batimetria da costa para saber onde o navio pode fundear. E aí você tem que combinar com a capitania dos portos, pontos de fundeio, com a marinha também. Mas é isso, é basicamente isso. Quando você tem esses 3 pontos prontos, o navio pode vir. Só que, na prática, para fazer isso tudo acontecer, já é bem mais difícil, né? E lá eles conseguiram. Aí você tem várias cidades, você tem Penha querendo fazer uma coisa parecida, Bombinhas. Ali em Santa Catarina tem tendência boa de ampliação de escala, né? E você tem pelo resto do Brasil também. Nesse padrão, assim, se não me engano, estão considerando em Morro de São Paulo. Olha! Tem um projeto também em Porto de Galinhas, mas aí é para usar o Porto de Suape, que é ali perto. O pessoal da CLIA está trabalhando, eles fazem muito bem esse papel de intermediar as necessidades das companhias com o governo.
E se você conversar com o Marco, ele vai te dar Eu 800 ideias de projeto. Nossa, é tão bacana o trabalho que a CLIA desenvolve, né? Eu sempre falo para os tripulantes, a gente inclusive tem uma aula dentro da nossa plataforma falando só a respeito do trabalho da CLIA, o quanto é importante essa entidade, o quanto é importante as pessoas entenderem os números, as perspectivas, tudo que envolve a nossa indústria, né? É aquilo que você estava falando, assim, quando o tripulante é um tripulante informado, imagina você está ali como um passageiro com a tua família e de repente você começa a puxar um papo com o tripulante e o tripulante sabe falar sobre números, sobre projeções para o futuro. E falar certo, né? E falar certo. Isso que é legal. Né? Não, porque a bordo o que mais rola é achismo. Então você vê muito sempre o boato, assim, não, eu ouvi dizer que ano que vem um navio maior ainda. Só que às vezes a companhia nem tem navio maior. Isso mesmo. Porque o tripulante não sabe, ouviu em algum lugar. Não é necessariamente a função dele, né? Mas seria muito legal se ele soubesse. Nossa, é maravilhoso. Né? E isso já te torna um profissional diferenciado, né? Uma pessoa que tem alguma coisa que os outros não têm. E isso, aos olhos do teu chefe a bordo, do teu supervisor, pô, esse cara aqui tá antenado, ele entende, ele é interessado. E essa coisa do gerar conteúdo, Dani, vai ficar cada vez mais presente nas nossas vidas, né? A gente quer encontrar pessoas com conteúdo, portais, plataformas, sites com conteúdo relevante. Porque chega uma hora que a diversão é boa, mas a informação também é importante. Né? Você, qual é o tipo de notícia que é mais curtida, que é mais compartilhada no World Cruises? Acho que no geral são as que envolvem o Brasil, notícia positiva, claro. A mais recente agora que eu me lembro assim foi uma que deu uma audiência muito boa, foi a do retorno dos navios, né? Que a gente fez lá junto com a Cruise Industry News uma perspectiva dos navios que vão voltar a operar em julho e o número chegou a 150. Compartilhamentos? Não, 150 navios em serviço. Ok, pensei que era assim. Não, a estatística primeiro. Tá. Aí a gente publicou isso lá, claro, um resumo, e aí teve mais de 1.200 curtidas, eu não sei nem quantos compartilhamentos. E acho que somou só esse texto, mais de 2.000 acessos ali nos primeiros dias. Então nós vamos ter 150 navios operando... Até o fim desse mês. Até o final de julho. A gente já deve estar com 130, deve entrar mais uns 20 até o fim do mês, por aí. Entre 100... 130. Bom, para esses navios estarem operando mesmo com capacidade reduzida, ele precisa ter um número de tripulantes completos. Então, os praticamente números... completo. Ou seja, é uma retomada significativa, né? É a primeira vez que a gente atinge um número significativo desde o começo da pandemia. E para o Brasil, a gente tem alguma notícia da temporada brasileira? Vai rolar mesmo? Então, até lancei agora um especial listando todas as companhias que pretendem vir ao Brasil e o status da operação. A gente vê muita gente cancelando, para ser realista, mas são operações mais complexas, no geral aquelas com o estrangeiro, que passam por vários países, as companhias optaram por deixar aqueles navios perto de casa. Agora, a perspectiva para a temporada brasileira, de fato, de cabotagem, é boa, a gente espera que aconteça. Não dá para precisar ainda como é que vai ser, porque a gente ainda precisa das autoridades autorizando, né? Isso ainda não aconteceu, mas a gente espera que aconteça sim, inclusive pelo trabalho da CLIA, pelos protocolos das companhias e pela menor complexidade dessa operação local, porque aí você não envolve necessariamente voo, você vai embarcar os tripulantes, claro, e os passageiros não podem vir de avião para cá, mas são voos locais, é uma coisa do Brasil para o Brasil, entendeu? Você não precisa interagir com outros países. Então, a gente espera que aconteça, espera o ok das autoridades agora nos próximos meses para ver se os navios vão chegar, se a gente tiver. Teve alguma notícia que você precisou dar lá no World Cruises e não queria dar? Sempre tem, né? Sabe que antes da pandemia eu estava para viajar no Costa Vitória. A última viagem que aconteceu saiu acho que em 28 de fevereiro. Ele ia fazer 20 dias da Ásia para a Europa. Eu ia embarcar na primeira viagem desse retorno dele para a Europa. Foi a primeira viagem cancelada no navio. E aí eu não só não fui, como o navio depois foi vendido e acabou indo para sucata, né?
Foi uma notícia mais difícil de dar, assim, porque eu estava envolvido diretamente ali. Eu estava esperando ainda poder embarcar, talvez, naquele navio, que, puxando um pouco da história lá do portal, era um dos primeiros grandes a fazer temporada aqui, né? Então, sempre fui muito... Admirei muito aquele navio, queria conhecer e no fim não consegui. E uma coisa que eu reparo bastante que você posta é sempre essa questão do desmanche, né, dos navios, porque isso tem um valor afetivo tão grande. Quando a gente de repente se depara com uma notícia dessas, que o Costa Vitória, ou que o Melody, ou que o Rhapsody, os navios das companhias que já não existem mais, né, estão indo para esses processos. Como é que é isso? Como é que rola para um navio chegar num ferro velho desse? Então, normalmente o navio tem uns 40, 50 anos e aí ele deixa de ser viável economicamente, né? Claro que ele poderia continuar operando, mas ele vai dar cada vez menos dinheiro, porque ele vai demandar cada vez mais manutenção, mais dinheiro, propriamente dito. E aí as companhias acabam optando por desfazer deles e... O destino que eles encontram é esse, é ter o material reciclado. Eles mandam muito para a Índia, é isso? São 3 ou 4 principais estaleiros de demolição no Paquistão, na China, na Índia e na Turquia. Mas os que mais fazem navio de cruzeiro são os da Índia e da Turquia. Tá. Aí... Se chama, então, estaleiro de demolição. Mas aqui na prática eles não são estaleiros, né? A gente chama assim, mas eles não são. É tipo ferro velhão mesmo, assim? O navio ele é encalhado, né? Eles colocam o navio à velocidade máxima em direção a uma praia. E deliberadamente encalhado, ele vai sair da água. E essa é uma atividade regular lá nos países? Então, esse é o ponto que eu ia chegar. Na Turquia, sim. Na Turquia você tem estaleiros que são regularizados pelas normas da União Europeia. Por isso que as companhias têm preferido esses. Na Índia já não. Mas eles ainda têm um padrão um pouco melhor que esses outros dois do Paquistão e da China. Mas ainda assim é uma atividade muito controversa, né? Você vai ver que... O que eles fazem com o navio? Então, basicamente o navio é encalhado e aí passa umas semanas ali deles desmontando os interiores. Tira a televisão, tira móvel, isso tudo. E aí eles vão revender isso. Existem vendas no redor desses estaleiros, lojinhas que vendem de tudo do navio. Você vai ter lá, consegue comprar um lote de 800 colchões daquele navio. E eles vendem para o país inteiro, ali, até para o mundo, se você quiser pagar o frete. Vamos supor, eu sou dono da MSC, aí eu quero mandar lá para esse estaleiro de demolição um navio. Eu pago para mandar ele para lá? Você basicamente vende ele para um intermediário que vai fazer esse serviço. Então você vendeu, não tem mais responsabilidade sobre o navio, ele passa a ser daquele intermediário, e aí o intermediário negocia com outros, porque mesmo nesses dois que eu falei, você tem vários lotes, eles chamam plot. E aí cada um é de uma empresa diferente. E aí ele vai negociar com essas empresas, entendeu? Ele vai negociar o quê? As coisas internas, as coisas que dão para aproveitar? Ele negocia o navio inteiro primeiro. E aí essa empresa final, essa terceira, que faz esse serviço todo. Aí ela primeiro desmonta o que dá para ser reaproveitado, de colchão, televisão, móvel no geral, mesmo equipamento técnico, os botes salva-vida, equipamento da ponte, tudo isso. E depois vai desmontando o navio, literalmente desmontando. Vai lá com um maçarico, tira um pedaço aqui, amarra uma corda, uma corda mesmo, né? E o trator puxa. E aí o navio vai se desmontando aos poucos, quadradinho por quadradinho, até que não sobra nada. Caramba! Quando a gente lê essas notícias assim, é de cortar o coração. E especialmente na pandemia, porque você tinha navios ali que não eram para estar ali, né? Eles eram navios ainda novos, relativamente. Então, eles tiveram a vida deles abreviada por causa da pandemia, né? Esse caso do Costa Vitória que eu falei, ele é um navio de 96. Um navio relativamente moderno, ele, em condições normais, ele não teria 20 anos de operação. Pelo menos 15, tranquilamente. E ele tá lá pela metade já. Ô Daniel, quando você... Ih, peixe, fugiu a pergunta. Você tinha falado que ia perguntar dos países, né? Vou. Não, mas eu ia falar alguma coisa do estaleiro ainda. Bom, enfim, vamos para os países. Tudo bem aí? Posso ir para os países? Beleza.
Bom, você tem 26 anos, né? Já embarcou em mais de 30 navios para viajar. Quais são os países que você conhece? Também está na casa dos 20 e poucos países. Todos oriundos do trabalho essas visitas oriundas do trabalho que você faz no portal? Não todas. Assim, o que eu gosto de fazer é acordo com as companhias. Eu quero conhecer um navio, eu quero conhecer um destino, e eu converso com eles, a gente dá um jeito de fazer. Aí não foi necessariamente uma viagem a trabalho, mas ela também tem um pouco disso. Então, boa parte desses países foram assim, sim. Mas tem outros que eu fiz viagem de férias também. Agora, a viagem a trabalho que eu fiz totalmente a convite foi por exemplo, foi da Fumantur, que eu falei. A Fumantur estava para lançar um roteiro novo lá no Caribe, chamava Caribe Lendário, e aí eles convidaram a imprensa para conhecer. E aí eu fui lá, a gente fez uma semana saindo de Cartagena, na Colômbia. E foi para Jamaica, Ilhas Caimã, Costa Rica e Panamá. E foi uma semana incrível, assim. Roteiro muito legal, companhia muito boa. Uma pena ter acontecido. Bacana, né? É um grande reconhecimento, assim, porque as companhias te oferecem essas viagens, né? Você falou que negocia, mas a gente sabe que é um mercado muito restrito. Eles não abrem as portas para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Então, o fato de você estar viajando, estar rodando e ser reconhecido é muito, como eu te disse, é uma chancela mesmo deles aprovarem o trabalho que você faz. Porque, na verdade, um site, um portal que fale exclusivamente de cruzeiros marítimos como o World Cruises não existe. Existem portais. Eu agradeço. Não, existem portais, mas... o teu nicho é só esse, né? É só isso. Você só fala sobre isso. Então, a pessoa que quer entender um pouquinho sobre esse mercado, sobre essa indústria, vai entrar lá e vai encontrar alguma coisa do que ela foi pesquisar, do que ela foi buscar. Eu acho que um diferencial é que a gente mantém o arquivo, né? Eu te falei que o site surgiu em 2009. Se você for buscar, estão todas as notícias lá desde 2009. Então, você precisa saber de alguma coisa, por exemplo, esse pico lá em 2012, 2011, você vai procurar e está tudo lá, entendeu? Até para trabalho acadêmico, esse tipo de coisa, eu acho que tem um valor bom. Mas a gente vai tentando, vai sempre tentando melhorar, inclusive, e pelo menos foi reconhecido. Tá certo, tá certo. Qual é o futuro do portal? Olha... O futuro é conquistar cada vez mais público, né? Eu acho que a gente manter a pegada que está, melhorar no que der para melhorar, claro. Talvez mais colunistas, falar de mais áreas. Eu até convidei a Natália Mendonça um tempo atrás para fazer a parte de meio ambiente, que acho que é diferente também, com a sustentabilidade em alta, né? E ela é bióloga, e eu falei para ela, você pode falar quais são os problemas, não precisa esconder nada, de forma alguma. Mas aí você aponta também as soluções que as companhias encontraram, né? Então você tem lá, ela fala, por exemplo, sobre poluição marinha, tudo que o navio poderia causar se ele não fosse bem administrado. E aí ela traz o contraponto, né, o que as companhias fazem para evitar aquilo. Então eu acho que a pegada futura é essa daí, ampliar cada vez mais e tentar conquistar cada vez mais público para levar essa informação para cada vez mais gente. Né? Então você é o cara que liga aqui, ó, lá para o MSC, oi, tô querendo uma viagem, aí eles te mandam o voucher, é isso? Quem dera, né? Seria ótimo, mas não, a gente não é fácil também conseguir esses acordos, a gente nem sempre consegue, mas sempre tenta, né? Porque, afinal, mas você cobre, por exemplo, todos os eventos oficiais, inauguração. Que a gente estava falando mais de internacional, né? Agora no Brasil, sim, no Brasil a gente sempre faz visita aos navios, tudo, um apoio muito bom das companhias, até agradeço. Você é, podemos dizer, representante ou correspondente da Cruise Industry News. Sim, né? Que é uma revista especializada inglesa? Americana. Nossa sede é lá em Nova York. Tá. Eu estou trabalhando com eles já tem quase 10 anos também. Olha, que legal. Começou também por acaso. Fiz amizade com o editor lá e ele me convidou para trabalhar com eles. E aí eu tenho feito bastante coisa para eles no sentido de estatística. A gente fez aquele especial sobre o Brasil, foi muito legal. Mas eles têm uma pegada já bem mais técnica, né? Porque é voltado ao profissional da indústria de cruzeiros, não ao passageiro.
Então é realmente bastidor. E aos profissionais, mas no nível também de gestão, né? Profissional que eu digo, não que os outros não sejam, imagina. Não, é porque como eu acompanho também, eu vejo que são notícias mais relevantes. Eu quis dizer indústria de cruzeiro com o mundo corporativo mesmo. Isso. Corporativo é a palavra certa. Isso. Mas claro que a gente distribui as revistas, inclusive nos navios também, para a tripulação. Tem que ver se o tripulante lê, né? Porque eu não sei, mas eles não sei como é que tá hoje, mas antes da pandemia era distribuído sim. Se tinha uma revista por navio, pelo menos. Tinha, sempre tinha. Acho que tinha uma em cada departamento, sempre teve. Então sempre até mais de uma. Mas as pessoas, assim, na verdade poucas pessoas leem, assim. Alguns tripulantes mais interessados, mais engajados mesmo, acabam lendo. Que é aquilo que a gente está falando desde o começo, não adianta. Sempre vai ser um diferencial, né? Você vai ganhar conteúdo para bater um papo bacana com um hóspede, ou até para impressionar o seu chefe. Imagina, você chega lá para o seu chefe e fala, mas as perspectivas para a próxima temporada, com o aumento da indústria, né? O cara vai te olhar e vai falar assim, eu quero esse tripulante mutante ao meu lado, porque o cara é interessado, o cara entende, o cara sabe do que está falando, né? Então, é legal quando a gente está num local de trabalho, está fazendo um projeto e tem a chance de dividir isso com alguém que é culto, né? Que é informado sobre o assunto. E lá tem informação bem técnica, você pega novos combustíveis, estação de limpeza de esgoto, esse tipo de coisa. Você tem lá detalhe técnico, dá para a pessoa ler aquilo ali e discutir com o técnico no nível dele, entendeu? É bem legal, eu gosto também desse lado. Conta para mim, a gente já está finalizando, conta para mim onde as pessoas podem achar o conteúdo do portal World Cruises. Então, eu recomendo entrar nas nossas redes sociais, que sempre pesquisa lá, World Cruises aparece. O logo é um planeta com um navio azulzinho. Mas o nosso endereço no nosso site é www.portalworldcruises.com. Tá. Aí vai estar tudo lá, é tudo de graça, claro. Tudo de graça? Sim. Peço, se quiser se interessar por um anúncio, quiser clicar, é assim que a gente ganha dinheiro, mas é tudo de graça. Legal. Vamos divulgar isso para todo mundo para você ganhar dinheiro. Mas aí você tem também a Cruise Industry News, você entra www.cruiseindustrynews.com. Mas aí já é em inglês, já é mais avançado. Começa pelo portal, depois se você se interessar, vai para lá também. Começa prestigiando o produto nacional brasileiro e aí depois a gente vai pro site americano. Exatamente. Bom, eu agradeço por você ter vindo aqui, disponibilizado um pouco do seu tempo, que eu sei que é corrido, que eu sei que você está sempre atrás de notícia. Brigadão por estar comigo nessa retomada desse projeto. Você sabe o quanto isso é importante para mim. Estou bem feliz, na verdade, com essa reinvenção toda. A gente vai estar sempre junto. Quando eu soube que você ia voltar, Fabrício, achei muito legal, porque você é uma pessoa diferenciada no mercado, né? E eu sei que você teve aí uma fase que você queria tentar outras coisas e se afastou um pouco, mas agora você está de volta. Pois é, menino, eu quis me afastar, eu quis tentar outras coisas, mas eu estou começando a achar que aquela máxima de que o que é seu vai dar sempre um jeito de te encontrar de novo, sabe? Eu estou começando a acreditar que aquilo é verdade mesmo, porque eu realmente estava vivendo a minha vida numa boa, fizemos jornalismo junto, estava trabalhando com jornalismo e de repente esse meu sócio veio e fez essa proposta e ele não é um cara que perde tempo assim com nada e ficou falando, insistindo e me mostrando e eu falei, se esse cara, né, com a importância que ele tem, tá tentando me convencer de alguma coisa, tá falando que essa retomada pode ser bacana, é sinal que ele tá vendo o negócio aí. E aí não deu outra. Eu, em um mês de início desse trabalho, estava extremamente apaixonado, de novo, por aquilo tudo. E estamos aí, estamos tentando fazer um bom trabalho. Nós já temos alunos aprovados, embarcando na Celebrity, na Royal, na Costa. Então, assim, a plataforma está incrível. Depois eu quero que você acesse lá, que você veja os cursos. A plataforma está incrível, conteúdo riquíssimo.
E eu só tenho a agradecer. Agradecer aos meus amigos. Está embarcando agora um reconhecimento muito grande, porque por mais que as vagas estejam aí, elas ainda estão sendo abertas, né? E se a pessoa conseguiu entrar no meio daquele grupo seleto que está entrando nos primeiros navios agora, diz muita coisa sobre a plataforma, né? Pois é, e também a resposta que eu tive do mercado, sabe assim, de você falar com as armadoras e aí os caras falarem assim, pô, que legal que você voltou pro mercado, então agora eu sei aonde eu vou encontrar tripulante qualificado. E depois dessa pausa, desse período todo, você ouvir isso e ter esse acolhimento das companhias, é maravilhoso, é maravilhoso, assim. Pelo menos eu sei que o período que estive no mercado, fiz tudo certinho, deixei uma boa impressão que está me possibilitando ter essa retomada tão grandiosa, com tanto sucesso. E eu vou voltar a escrever também agora lá para o portal World Cruise. Já tem 3 matérias minhas lá. Sim, a porta está sempre aberta. Eu vou escrever mais também agora. Estou tentando me organizar. Eu estou com muitas aulas, corrigindo muita coisa de professor e muita mentoria para os alunos. Mas eu vou me organizar para a gente ter pelo menos uma vez por mês uma matéria lá falando sobre as oportunidades, as vagas e, enfim, esse mercado dos tripulantes de navios. Acho que a gente acabou não falando em detalhe, né? Mas o Fabrício tem a coluna Emprego e Oportunidade, né? Isso. Lá no portal. Isso mesmo. Que ele puxa para o lado da tripulação, justamente o dia a dia. O portal fala muito do mercado, fala muito da indústria, e aí eu vou lá na minha coluna e falo especialmente com os tripulantes. Isso aí. E quem quer ser tripulante também, né? Obrigado, muito sucesso no portal, que você consiga ainda viajar muito e muito e muito com o seu portal, cobrir muitos eventos. A gente vai ter agora... Esse navio que vem da costa vai ser inaugurado ou não? Não, eles acabaram trocando, mas certamente vai ter uma inauguração brasileira, uma festa por aqui. Então, ótimo. Então, a inauguração vai ter, a gente vai se encontrar nas festas, nos eventos. A MSC vai ter navio que nunca veio também. Então a gente vai se encontrar a bordo, se Deus quiser, sem máscara, sem pandemia, aliás... Pandemia controlada. Com o término da pandemia ou a pandemia controlada. Daniel, gente, tem 26 anos, ainda não está na faixa etária para tomar a vacina, por isso está usando máscara, beleza? Eu já estou vacinado, então tá tudo bem, mas o Daniel precisa se proteger, porque já vai chegar a hora dos... teenagers, e aí ele vai lá tomar a vacina dele. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço, Fabrício. Bom, se você gostou desse papo com o Daniel, não deixe de seguir a gente no YouTube, o nosso canal Deck4 no YouTube, porque toda quarta e toda sexta tem um convidado diferente aqui para bater um papo comigo e com você. Segue lá, ativa o sininho, faça tudo que você tem que fazer, porque toda quarta e toda sexta tem conteúdo super relevante para você que sonha trabalhar a bordo de navios de cruzeiros. E claro, não deixe de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. No TikTok, no Instagram, no Facebook, a Deck4 tá on e tá em todos os lugares. Um beijo! E até o próximo. Tchau!